Vamos para o que interessa, certo? Na live número 1 sobre funções musculares, eu terminei falando sobre os movimentos importantes para elevação do ombro. Quais eram os movimentos importantes para elevação do ombro? E esses movimentos, né, na verdade essas fases de movimento são 3, tá? Então, músculos que elevam o ombro, beleza? Pra gente começar a aquecer e lembrar um pouquinho da live anterior. Músculos que controlam a rotação para cima da escápula, tanto concentricamente quanto excentricamente. E os músculos que controlam a estabilidade da articulação glenohumeral e tentam manter a congruência articular, a artrocinemática normal ali da glenohumeral, beleza? Então lembra desses 3 pontos. E basicamente o que eu vou discutir com vocês aqui hoje é como que os músculos que atuam no ombro, eles participam desse movimento de elevação. Então eu vou dar prioridade para o movimento de elevação, porque é um movimento que normalmente os nossos pacientes sentem dor, como eu sempre falo para vocês, e é um movimento que a gente vai avaliar bastante quando a gente falar sobre a avaliação do ombro. Mas eu vou discutir a função de todos os músculos do ombro, mas principalmente os músculos que fazem elevação. Beleza? E quais são esses músculos? Então é o seguinte, ó, músculos que elevam o ombro, ou seja, que têm o objetivo de fazer flexão, elevação ou abdução. Basicamente os músculos que fazem com que a gente chegue até aqui, ó, no movimento de elevação do ombro. Quais são eles? De novo, para vocês lembrarem, as minhas setinhas estão aí, então para onde elas puxarem é a função muscular, tá? E aí, quais são esses músculos? Quais são os músculos mais importantes para a elevação do ombro? Supraespinal, deltoide, certo? Vocês estão vendo bastante aí a função deles nesse slide. Então, vocês estão vendo aqui o deltoide com 2 setas saindo do húmero aí. E a seta do supraespinal logo abaixo de mim aqui, ó. Em que você tem o supraespinal se inserindo ali no tubérculo maior do húmero e ele puxa a cabeça do húmero para dentro da glenoide, isso faz com que o ombro eleve. Então esses são os 2 principais músculos que realizam a abdução do ombro, beleza? E eu vou dar uma dica clínica importante para vocês, como eu sempre falo em todas as lives, isso tem que ter, não adianta ficar falando só de biomecânica sem ter um propósito também. Se vocês quiserem avaliar a influência do supraespinal em um movimento, ou até mesmo se vocês quiserem preconizar o trabalho do supraespinal durante os movimentos de elevação do ombro dos seus pacientes, trabalhem entre 0 e 60 graus de elevação. É o momento onde você tem maior capacidade de recrutamento desse músculo, do ponto de vista de geração de torque, e é um momento onde você tem um pouquinho mais de estabilidade articular gerada por esse músculo. Então anota aí, supraespinal. Se eu quero trabalhar com o meu paciente, esse trabalho é mais efetivo se eu colocar sobrecarga de 0 a 60 graus de elevação. Beleza? O deltoide, ele trabalha a partir dos 60 graus. Ele acaba sendo um pouco mais predominante no movimento. Então o deltoide trabalha ali de 60 até uns 120 graus, é onde a gente recruta mais ele. Por quê? A partir de 60 graus, o supraespinal ele começa a encurtar tanto que você perde um pouco daquela relação de comprimento e tensão dele que eu expliquei para vocês na live 3. Que todos os músculos têm uma amplitude ideal para gerar torque. O supraespinal, acima de 60 graus de elevação, ele começa a encurtar muito, então ele perde muita capacidade de gerar contração. Então quem começa a mandar no movimento de abdução do ombro é o deltoide. Então se o seu objetivo é focar no deltoide com o seu paciente, trabalhe entre 60 e 120 graus de elevação do ombro, porque ele é predominante nesse momento da abdução do exercício com relação ao supraespinal, beleza? Agora, se o seu paciente não tem força para elevar o braço, para chegar com o braço até aqui, ele até tem mobilidade, ou seja, se você pegar passivamente e trouxer o braço dele para cá, o braço dele vem, mas ativamente ele faz aquela compensação, né, que é muito comum em pacientes de pós-operatório de ombro, a gente chama de shrug. Esses com certeza são os 2 principais músculos do ombro que você tem que trabalhar, deltoide e supraespinal.
Músculos que são sinergistas, que também ajudam nesse movimento, mas principalmente quando a gente fala mais da flexão do ombro, que é quando levanta o ombro reto aqui, só que no final das contas todos esses movimentos, flexão, elevação e abdução, eles vão terminar no mesmo lugar, que é aqui, ó, 180 graus. Músculos que são sinergistas do deltoide e do supraespinal, mas que trabalham um pouquinho mais na flexão do ombro, a gente tem cabeça longa do bíceps, um músculo importantíssimo também para estabilidade e função de elevação do ombro, assim como córaco braquial, também é um músculo importante para a flexão de ombro, beleza? E o deltoide, a região mais anterior dele, principalmente, trabalha um pouquinho mais nesse movimento, tá? Então, quando você tem um paciente que não consegue atingir ativamente essas amplitudes acima da cabeça, os dois caras que vocês têm que pensar, deltoide e supraespinal, mas não esqueçam de trabalhar cabeça longa do bíceps e córaco braquial do ombro. Beleza? Então, córaco braquial e cabeça longa do bíceps são sinergistas do deltoide e do supraespinal, sendo que deltoide e supra são os dois caras da elevação. Beleza? Quais são os músculos que fazem rotação para cima da escápula? Por quê? Não adianta a gente falar de elevação do ombro ou tentar entender esse movimento se a gente não entender quais são os músculos que fazem aquela rotação para cima da escápula. Lembra que a gente discutiu bastante sobre isso? Que no movimento de elevação do ombro eu também preciso de rotação para cima da escápula. Trapézio descendente, que é esse cara que vocês estão vendo a seta dele nesse sentido aqui, para baixo, saindo da espinha da escápula. E serrátil anterior do ombro, saindo ali do ângulo inferior da escápula, indo para a região anterior do tórax. Esses são os dois caras da rotação para cima da escápula, tudo bem? E aí, na live passada, eu falei bastante desses dois músculos, falando sobre a força couplé, e me perguntaram da influência do trapézio ascendente, né? Algumas pessoas chamam de trapézio superior, mas o certo é chamar de trapézio ascendente. Perguntaram, pô João, mas ele não trabalha na rotação para cima da escápula? Aí eu respondi que os dois caras eram serrátil anterior e trapézio inferior, mas que o trapézio superior do ombro, eu acho que me fizeram essa pergunta no direct, acho que nem foi durante a live, mas que o trapézio superior, né, o trapézio ascendente, ele também participava desse movimento de rotação para cima, mas na verdade ele não tem um torque para fazer a rotação para cima da escápula, o que a gente chama de upward, como o trapézio inferior e o serrátil anterior tem. O trapézio superior ou trapézio ascendente, ele tem maior função para elevar o ombro. Ele vai trabalhar mais elevando o ombro, beleza? Então, como ele se insere na região distal da clavícula, tá? Ele vai ajudar essa rotação para cima da escápula, mas com a elevação do ombro. Porque lembra que para chegar nessa amplitude final de elevação, a minha clavícula precisava acompanhar o movimento. Então, no movimento de elevação do ombro, eu tenho dois caras que ajudam o meu ombro a chegar até o final de elevação do ombro, só que eu também tenho a ajuda do trapézio superior. Só que não confundam, ele não ajuda a rodar a escápula, ele ajuda a elevar a região distal da clavícula, por isso que ele também ajuda, ele é um sinergista para esse movimento, tá bom? Mas ele não é um dos responsáveis principais para que ele aconteça. Para mostrar isso para vocês, olha esse gráfico que interessante. A gente tem aí a eletromiografia de 3 dos músculos que trabalham na escápula, tá? Em verde, vocês têm a ativação do serrátil anterior. Percebam como ele é o cara da rotação para cima da escápula, como eu falei para vocês na aula passada. Aqui embaixo, no eixo X, a gente tem a angulação de abdução do ombro. Então, desde 0 graus até 165 graus, até aqui mais ou menos, tá? E no eixo Y, a gente tem o quanto que o músculo está sendo ativado, ou seja, quanto mais para cima, mais ativação, quanto mais para o lado, maior amplitude de movimento eu estou alcançando.
O serrátil anterior, ele é ativo o tempo todo, cara, do 0 até os 165. Então ele é o cara da rotação para cima. Falei para vocês que ele era mais importante do que o trapézio descendente. E o trapézio superior, ele acompanha essa ativação do serrátil anterior, só que lembra, ele acompanha essa ativação porque ele faz elevação do ombro, não porque ele faz rotação para cima da escápula, mas ele parece estar ativo em todo o tempo durante a elevação. E o trapézio descendente, ele é ativo a partir de 120 graus. Então, ó, aqui vem uma dica clínica para vocês de novo. Serrátil anterior é o cara da rotação para cima da escápula. Se você observar que o seu paciente tem dificuldade em rodar a escápula para cima por fraqueza muscular, não por mobilidade articular, mas por fraqueza muscular, primeiro músculo que tem que vir na sua cabeça é serrátil anterior do ombro, tá? E se a dificuldade dele for nesses últimos graus de elevação, ó, de 120 até 180, esse finalzinho aqui, ó, você tem que pensar, além do serrátil anterior, no trapézio inferior. Vocês estão vendo aí a linhazinha azul dele, ó. De 120 ele explode. Então daqui até aqui é onde vocês têm que pensar nele durante a avaliação se você encontrar déficit, tá? E o trapézio superior trabalha durante todo o movimento também de elevação, mas porque ele está ajudando a clavícula a elevar para que a escápula acompanhe o movimento dela. O que eu quero deixar de mensagem para vocês também com relação a isso? Quando vocês observarem um paciente que faz muita elevação do ombro para conseguir chegar no final da amplitude, faz aquele shrug que a gente chama, é muito comum que ele esteja compensando com elevação do ombro a falta de rotação para cima da escápula, ou seja, a falta de trapézio descendente e principalmente de serrátil anterior do ombro. Beleza? Certo? Além disso, tem um outro músculo que eu não falei para vocês, que é o trapézio transverso. Então a gente falou do trapézio ascendente, trapézio inferior e serrátil anterior. O trapézio transverso, ele sai ali da região superior da espinha da escápula e ele também trabalha ajudando bastante na rotação para cima, muito menos do que o serrátil anterior e o trapézio descendente, mas nessas amplitudes finais, certo? E, além disso, ele é um antagonista do serrátil anterior. Então, como o serrátil anterior ele faz protração do ombro, joga o ombro para frente, durante o movimento de elevação, como ele trabalha bastante para rodar a escápula para cima, não tem como ele fazer uma função só, certo? Então ele puxa ela para cima e para frente. No final dessa amplitude, para conseguir se contrapor essa força de protração da escápula, de empurrar ela para frente, a gente tem o trapézio transverso ali como um retrator que também ajuda a rotação para cima da escápula. Então, durante o movimento de elevação do ombro, todos esses músculos são primordiais. Então, a primeira fase, elevação do ombro por si só, a gente já discutiu com os músculos do ombro, principalmente deltoide e supra. A segunda fase, rotação para cima da escápula. E a terceira fase, a gente entra nos músculos que estabilizam a articulação glenohumeral. E aí, quando a gente fala de estabilização glenohumeral, a gente não pode esquecer desses caras aqui, certo? Então eu falei bastante para vocês sobre os músculos do manguito, e aí agora a gente vai discutir como esses músculos atuam na estabilidade da cabeça do húmero com a glenoide. Beleza? Isso foi só aquecimento da live, certo? A gente só tá lembrando aí a rotação para cima e uma boa pergunta aí da Physionature, se os romboides eles ajudam nessa rotação para cima. Não. Apesar dos romboides serem retratores da escápula, eles ajudam a estabilizar a escápula no gradil costal enquanto o serrátil está rodando para cima e puxando ela para frente, nisso sim. Mas eles não trabalham na rotação para cima da escápula, tudo bem? Eles trabalham no que a gente chama de rotação para baixo. Eu vou falar desse movimento mais tarde, tá? Por que eu deixei para explicar a rotação para cima da escápula e as funções musculares hoje? Porque se eu fizesse isso na live passada, ia ser um raciocínio muito avançado, sendo que a gente ainda não tinha falado das funções desses músculos da escápula de forma
individual, beleza? E como eu queria abordar a elevação da escápula, é melhor falar da rotação para cima da escápula durante a elevação do que isoladamente, certo? Agora vamos entender como que os músculos do manguito, tá, trabalham na estabilização da articulação glenohumeral. Toda live eu falo a mesma coisa para vocês. Pega o papel, uma caneta e anota. Pressão é igual a força sobre a área, certo? Essa fórmula aparece em todas as lives, igual o porquinho. O porquinho tá quase em todas também. Porquinho que é a cabeça do húmero, tá aqui do meu lado para dar sorte. Os palmeirenses que gostam, né? Então, ó, pressão é igual a força dividido pela área, beleza? Então, toda vez, seja isso em qualquer articulação, que você quiser ter estabilidade em uma articulação, você tem que pensar em estratégias que vão fazer com que um osso seja levado em contato com o outro. Quanto mais contato você tiver entre um osso e outro, maior a área de contato que você tem entre esses dois ossos, automaticamente menor a sobrecarga e maior a estabilidade naquela articulação. Tudo bem? A gente tende a imaginar que um osso ficar muito próximo do outro é ruim, né? Porque vai causar impactação e tal. Não é nesse nível, né? De cravar um osso no outro, gerar lá uma artrodese. Não é isso, tá? Mas é gerar estabilidade tentando trazer o máximo um osso contra o outro. E só dá para fazer isso através de músculos com músculos que cruzam aquela determinada articulação, certo? Quais seriam esses músculos no caso da articulação glenohumeral? Os músculos rotadores do ombro, beleza? Quais são eles? O que a gente chama de manguito rotador: supraespinal, infraespinal, redondo menor e subescapular do ombro, tá? A gente vai falar das funções separadas de cada um deles. A gente já falou que o supraespinal é o principal abdutor do ombro, né? E músculo da elevação do ombro. E o infraespinal e redondo menor, que vocês estão vendo aí na foto, a setinha deles também puxando para baixo junto com a do supraespinal, eles são os principais rotadores externos do ombro. Então, se eu quero gerar estabilidade no ombro do meu paciente, eu preciso trabalhar rotação externa desse paciente com o intuito de resistida, né? Com o intuito de fortalecer infraespinal e redondo menor. Por que todo mundo que vai tratar ombro fortalece manguito? Por conta da capacidade que essas setas aí têm, ó, de puxar a cabeça do húmero contra a glenoide. Aumenta a área de contato, aumenta a estabilização, diminui sobrecarga. Beleza? Em que amplitude de movimento, assim como eu falei para vocês que o supraespinal de 0 a 60 era onde eu trabalhava mais ele, em que amplitude de movimento eu trabalho mais infraespinal e redondo menor? Próximo dos graus menores de adução, né? De abdução, na verdade. Então, com o máximo de adução que você puder, ou seja, o mais próximo do corpo que você puder, certo? Então, quando eu trabalho rotação externa mais próximo do corpo, eu tenho mais estabilidade, porque a cabeça do húmero está mais encaixada na glenoide. Mas qual é o pico de torque? Ou seja, onde eu recruto mais esses músculos se o meu objetivo for ganhar força? Você precisa trabalhar no que a gente chama de plano escapular, beleza? Vou até levantar aqui um pouquinho, não sei se vocês vão conseguir me ver. Ó, então é o seguinte... Se você trabalhar aqui, ó, com 0 graus, você tem mais estabilidade. Então, para um paciente que tem dor no ombro, é interessante começar aqui. Rotação externa, no caso, tá? Agora, para um paciente que você quer ganhar força, recrutar o músculo mesmo, e ele já tem uma capacidade muscular, principalmente do deltoide e tal, que consegue suportar mais carga, é interessante você chegar próximo dessa amplitude aqui, ó. E aí, essa amplitude não é abdução pura, beleza? Você precisa fazer um pouquinho de flexão com abdução, que a gente chama de elevação do ombro no plano escapular. 45 graus aí de elevação. Parecido no plano que a gente faz a elevação do ombro aqui, você vai fazer a rotação externa. Tudo bem? Tem até alguns vídeos aí no meu Instagram de algumas aulas de cursos presenciais
com esse exercício. Como que eu realizo esse exercício, o vetor do elástico, tem algumas coisas, a gente pode fazer uma live só sobre isso, é legal. Então é importante trabalhar os rotadores externos, tá? Para gerar estabilidade. E se você quiser gerar força, torque, recrutamento, trabalha no plano da escápula. Beleza? E aí, ó, Tarcisão perguntou assim se eu concordo com o trabalho de todos os músculos do manguito. Se no meu paciente que tem dor no ombro, eu trabalho tanto rotadores externos quanto rotadores internos. Eu acho primordial, Tarcisão. Apesar de dar mais prioridade para os rotadores externos, porque normalmente em pacientes que têm dor no ombro, eles apresentam uma diminuição de força mais brusca, são músculos que eles têm menos chance de gerar estabilidade. Eu trabalho bastante os rotadores externos e os rotadores internos também, só que numa prioridade, assim, eu dou mais prioridade para os rotadores externos, tá? Mas por que eu acho importante trabalhar rotadores internos? Subescapular, como vocês estão vendo aí, ó, tem o mesmo vetor de força dos rotadores externos, ó, puxa a cabeça do húmero contra a glenoide, beleza? Então eu trago a cabeça do húmero contra a glenoide, certo? Então rotadores internos também acho primordial trabalhar, mas eu dou mais prioridade para os rotadores externos, porque normalmente os pacientes que têm dor no ombro estão com eles mais fracos, beleza? Então manguito como um todo, primordial trabalhar, prioridade rotadores externos, mas eu também acho legal trabalhar rotadores internos. E de novo, mesma coisa, rotadores internos. Se você trabalhar com 0 graus, num paciente que tem dor no ombro, ele tem menos chance de sentir dor, tudo bem? Porque você tem menos recrutamento e um pouco mais de estabilidade quando você faz aqui. Agora, se você quiser recrutar o músculo, traz ele para a elevação e faz a rotação interna na elevação. Outra coisa importante, se você faz a rotação interna com o braço ao longo do corpo, o peitoral maior, né, que se insere no tubérculo maior do húmero, ele não está aí nessa imagem, a gente vai falar dele daqui a pouco, ele trabalha como rotador interno bastante aqui, ó, com 0 graus de abdução. Quando você começa a atingir amplitudes na angulação da escápula, o que a gente chama de elevação, o peitoral maior ele diminui um pouco a sua ativação e você aumenta o recrutamento do subescapular. Então sempre quando você puder, se o seu paciente não sentir dor e tiver capacidade muscular para atingir essa amplitude também, você busca essa amplitude de plano escapular, 45 graus de elevação. Tudo bem? Deixa eu ver aqui uma pergunta do Vini que está falando do chefe. Fukuda disse que nessa amplitude de 0 graus tem contato ósseo. Ele falou para fazer rotação em 90. Foi uma live que estava no CrossFit. Ô Vini, coloca aí que no final eu vou responder essa pergunta, mas ele disse para fazer esse fortalecimento aqui, com 90 graus de abdução, é isso? Nessa amplitude aqui? Vamos ver aqui, ó, do Bahia. Bahia, abraço, cara, você tá em todas também, hein? Mais perto do corpo, mais estabilidade. Você acha que manter próximo do corpo pode estressar o tendão do supra? Boa, boa. Ó, a gente vai falar bastante sobre isso quando a gente falar de lesão do manguito e síndrome do impacto do ombro, tá? Mas eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Quando eu tô atendendo o meu paciente, eu não me preocupo muito com a compressão que está ocorrendo no tendão do supra, por exemplo, que é o mais acometido normalmente na síndrome do impacto ou nas lesões de manguito. Porque esse impacto que a gente sempre teve medo, né, do tendão do supra com acrômio, ele é fisiológico. O que normalmente gera dor nos nossos pacientes? Não é esse contato do acrômio com o supra ou essa compressão do supra. O que normalmente gera a dor dos nossos pacientes quando ela tem relação com o tendão, né? Porque a dor pode ter relação com várias coisas. A gente vai falar sobre isso também. Eu me preocupo mais com a demanda que eu estou expondo a esse tendão. Então, vamos fazer uma analogia aqui a uma tendinopatia de calcâneo. Quando você tem uma tendinopatia de calcâneo e você quer fortalecer a panturrilha do seu paciente,
você começa com exercícios no nível do chão, por exemplo, e depois evolui para exercícios numa escada, que você tem mais amplitude de movimento, logo maior exigência no tendão. Em que amplitude que eu tenho mais exigência nos tendões, ou eu exijo mais da estabilidade ou do recrutamento muscular no meu ombro? Nas amplitudes maiores, principalmente de 60 até 120 graus de elevação, que é normalmente onde os meus pacientes sentem dor, né? Os pacientes vão sentir dor no que a gente chama de arco doloroso lá, 60 até 120 graus de elevação. Então, eu me preocupo muito mais com essa exigência muscular que eu estou realizando com o meu paciente, que eu estou expondo a ele, né? Do que com o contato entre a cabeça do húmero e o supra, ou o acrômio e o supra, certo? Então, por isso que eu prefiro começar com amplitudes menores, por mais que realmente amplitudes menores você tem mais contato do tendão do supra, do tendão do manguito com o acrômio, com o que a gente chama de arco coracoacromial. A gente já discutiu sobre isso, né? Que é esse espaço aí que vocês estão vendo aí na imagem, entre o processo coracoide, o acrômio e a cabeça do húmero. Então, nessas amplitudes menores você tem mais contato do que nas amplitudes maiores. Só que não acho interessante começar com amplitudes maiores, até mesmo amplitudes nem tão grandes assim como, por exemplo, eu estou dizendo para vocês, no ângulo no ângulo da escápula, né? No ângulo de elevação. Porque você vai ter maior exigência muscular. Então, no momento que seu paciente está muito agudo, muito dolorido, essa exigência muscular não é interessante, certo? Então, eu prefiro trabalhar em amplitudes menores e depois ir evoluindo, beleza? Então, assim, respondendo a pergunta do Vini aí, que foi muito interessante. Eu começaria com o paciente fazer o fortalecimento do manguito aqui, ó, rotação interna e rotação externa? Não, porque o paciente que tem dor no ombro, ele vai sentir dor aqui e ele não vai sentir dor em amplitudes menores. Por quê? Porque normalmente as queixas dele, os sintomas dele, vêm com a exigência muscular em amplitudes maiores e não com o contato em si, com o que a gente chama de impacto do ombro, tá? Se é que a síndrome do impacto do ombro como patologia existe, tá? A gente vai falar sobre isso numa live específica de síndrome do impacto do ombro, mas eu queria que vocês começassem a pensar aí, será que realmente o impacto do ombro existe? Talvez ele exista de forma fisiológica, mas não patológica, tudo bem? A gente tem que se preocupar mais com as demandas do que com as amplitudes ou o impacto em si. Beleza, pessoal. Por que esses músculos são tão importantes? Por que o manguito inteiro é muito importante, tá? Porque se vocês traçarem uma resultante de força, então a gente tem o supra puxando para cá e os outros músculos do manguito puxando para cá. A resultante de força seria no meio das duas. O que está acontecendo? Quando os quatro trabalham muito bem, quando os quatro têm um recrutamento interessante, você mantém a cabeça do húmero rolando no centro da glenoide. Qual que era o principal objetivo de tudo que a gente discutiu até hoje? Da escápula ter movimento, ter um movimento de rotação para cima, da clavícula permitir que esse movimento aconteça. O objetivo era um só: a glenoide rodar para cima para acoplar bem a cabeça do húmero e manter ela bem centralizada, né? Aumentando a área de contato, aumentando a estabilidade. É exatamente isso que os músculos do manguito fazem com a artrocinemática glenumeral, que é o movimento intraarticular. Lembra que a gente discutiu sobre isso? Então eles fazem com que a cabeça do húmero fique centralizada na glenoide. Nenhum músculo do ombro é mais importante para fazer isso do que esses quatro. Beleza? E essa imagem aí faz a gente pensar. Por muito tempo, os músculos do manguito foram considerados os super-heróis do ombro, né? E o deltoide seria o vilão do ombro, tá? De onde veio isso? Porque se a gente for avaliar o vetor de força do deltoide, quando a gente está nessas amplitudes menores aí que a gente estava discutindo, ele vai puxar a cabeça do húmero para cima. Então a gente vai ter mais forças de cisalhamento do que forças compressivas. Tudo bem? Ou seja, essas forças de cisalhamento fariam com que a cabeça do húmero não conseguisse ficar tão centralizada na glenoide. Então muitas pessoas
condenaram o trabalho de deltoide na reabilitação do ombro, principalmente na fase inicial da reabilitação, né? Por conta desse vetor de cisalhamento. Só que eu vou pedir para vocês fazerem uma reflexão aqui. Vocês estão vendo que o braço desse cara aí, no caso, como se fosse o nosso paciente, ele está próximo de 0 graus de abdução, certo? Próximo do corpo. O que vai acontecer com a seta do deltoide quando esse cara tiver com o braço aqui, ó? Ela tá apontando para cima com o meu braço aqui embaixo, né? Quando o meu braço vier para 90 graus, ela vai apontar para minha cabeça. Então, nessa amplitude de 90 graus, o deltoide, ele começa a puxar a cabeça do húmero contra a glenoide. Ou seja, a gente começa a ter forças compressivas geradas pelo deltoide. Então, nessas amplitudes maiores, que eu falei para vocês que é onde eu tenho mais exigência muscular, onde os meus pacientes têm menor capacidade de gerar estabilidade com o manguito, porque eu tenho esses músculos do manguito encurtados, ou seja, menor capacidade de gerar torque. O meu deltoide, ele vira o cara da estabilidade do ombro. Então vocês não podem esquecer do trabalho do deltoide nos pacientes de ombro de vocês. Então ele é tão importante quanto o manguito. Por muito tempo ele foi banalizado, mas ele é muito importante com relação ao manguito, beleza? Principalmente nessas amplitudes maiores, porque ele começa a mandar na estabilidade. Além disso, desse vetor de compressão, né, para trazer a cabeça do húmero contra a glenoide, nessa amplitude, principalmente acima de 90 graus aqui, existe um efeito chamado de efeito massa. O próprio peso do deltoide, que é um músculo que tem uma área de secção transversa grande, ele empurra a cabeça do húmero para baixo e mantém ela centralizada na glenoide. A gente chama isso de Book Effect, ou efeito massa, beleza? Então o deltoide é um músculo primordial, certo? Então essa é a ideia. Eu falei bastante para vocês, isso daí é um gancho legal, quer ver? Eu falei bastante para vocês, que eu até acabei não abordando muito isso, da importância do serrátil e do trapézio descendente para a rotação para cima da escápula, certo? Só que o que acontece? Durante o momento em que o serrátil anterior e o trapézio descendente eles fazem rotação para cima da escápula, os dois, por que eles são os dois caras desse movimento? Porque os dois, ao mesmo tempo que rodam ela para cima, eles têm o vetor de cravar ela nas costelas. Então o serrátil anterior, porque puxa a ponta de baixo dela para frente, costela tá aqui, escápula tá aqui, certo? Puxa a ponta de baixo dele para frente, crava ela na costela. E o trapézio descendente, como ele sai do ângulo superior da escápula aqui, ó, próximo da espinha dela, ele puxa a ponta de cima para trás. Então, costelas, trapézio descendente aqui em cima, puxa a ponta de cima para trás, automaticamente ela também crava nas costelas. Então, ó, dois músculos importantes para rotação para cima. E por que eles são primordiais? Porque ao mesmo tempo que eles rodam a escápula para cima, eles estão trazendo ela para o que a gente chama de inclinação posterior, ou seja, cravando ela nas costelas. Tudo bem? E aí o Tarcisão falou assim, fala da importância deles para manter o espaço subacromial. É muito importante para manter o espaço, mas eu diria que a importância deles é mais importante até... Importância é mais importante, mas a função deles é mais importante até para manter a escápula como uma boa base fixa para que os músculos que atuam no ombro, principalmente manguito e deltoide, consigam gerar força de forma efetiva, consigam gerar torque. Então é o seguinte, vamos continuando. Então a gente falou da importância dos músculos que mantêm estabilização, como que a gente consegue trabalhar eles, quais são as amplitudes dele. E aí agora a gente vai falar sobre as outras funções do ombro, né? Porque o ombro também não faz só a elevação, certo? A outra função importante do ombro é rotação para baixo, ou quando a gente tem que puxar alguma coisa, beleza? Então, para o movimento de adução do ombro,
ou extensão do ombro, ou seja, quando eu tiver que puxar alguma coisa, a gente falou bastante sobre elevação, né? Para colocar alguma coisa no varal, jogar alguma bola, para colocar alguma coisa no armário. Agora a gente vai falar para puxar, que também é uma função importante do nosso ombro, né? As funções de puxar. Aí eu preciso ter músculos que realizem esse movimento na escápula, né? Quais são esses músculos, tá? Agora, a Physionature aí que perguntou do romboide, ele é um cara importante. Os romboides saem ali do ângulo inferior da escápula, vocês estão vendo a setinha dele subindo assim, ó, no sentido da cervical aí. Ele é um músculo importante para trazer a escápula lá de cima e puxar ela aqui para baixo, certo? Trazer ela de volta para próximo das vértebras, na rotação para baixo da escápula, tá? E além disso, a gente tem o latíssimo do dorso como um músculo importante para inferiorizar a escápula. Ele não ajuda muito nessa rotação para baixo. Os dois caras, como eu falei para vocês na live passada, da rotação para baixo são romboides e elevador da escápula, que vocês não estão vendo aí a seta dele, mas ele sai do ângulo superior da escápula ali e vai no sentido da cervical. Esses são os dois caras, romboides e elevador da escápula, tá? Quando que eles vão trabalhar? Quando eu tiver que puxar alguma coisa. Então, outra dica clínica para vocês. O seu paciente não tem dor para levantar o braço. Ele tem dor, por exemplo, ele trabalha numa fábrica e ele tem dor no final do dia entre as escápulas quando ele faz esses movimentos de puxada. Músculos muito importantes. O principal deles, os romboides, tá? E o elevador da escápula. São músculos que vocês têm que avaliar. Além do trapézio transverso, lógico, por conta da função de retração da escápula, beleza? Além disso, quais são os músculos do ombro que vão trazer o braço para baixo, tá? Deltoide posterior entra na jogada, beleza? Infraespinal entra na jogada, beleza? O próprio latíssimo, tá? E o redondo menor, beleza? Só que eles entram na jogada junto com esses caras aqui, ó. O cara da adução do ombro com extensão é o peitoral maior. Então vocês me viram falar pouco sobre ele, né? Mas num paciente que realiza puxadas, peitoral é um músculo que vocês têm que trabalhar. Mas para favorecer a função, nem tanto pensando em estabilidade da glenomeral, tá? Se for para pensar na estabilidade, vai lá pro manguito. Não esquece do manguito, tá? Mas para a função de puxada, se o seu paciente não tem a capacidade, não tem a funcionalidade para esse movimento, o peitoral é um músculo muito importante, tá? Junto com redondo maior, beleza? E latíssimo do dorso. Então o latíssimo sai lá da aponeurose tóraco-lombar e se insere no tubérculo menor do húmero. Então ele trabalha bastante para ajudar nessa adução aí com extensão. Beleza? Então não esqueçam, adução com extensão, peitoral e latíssimo são os dois caras, tá? E aí para que a minha escápula ajude a descer o braço, eu preciso de romboides e elevador da escápula junto com deltoide posterior ali atuando no ombro e redondo maior, não é redondo menor, redondo maior. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver aqui, alguém perguntou aqui. Quando o paciente relata mais dor para sustentar o braço, por exemplo, numa elevação, você vai pensar em tudo aquilo que eu falei antes, Marcião. Agora, se for para puxar alguma coisa, você tem que pensar nesses caras aí que eu tô mostrando, beleza? Deixa eu ver a pergunta do Tarcisão aqui. O latíssimo do dorso teria ainda alguma interferência na rotação interna do ombro de forma secundária? Sim, o latíssimo do dorso é um rotador interno do ombro, assim como o peitoral, tá? Mas, apesar dos dois serem rotadores internos, eles não são tão importantes na estabilidade do ombro quanto o subescapular, porque eles não têm o vetor para trazer a cabeça do húmero contra a glenoide como o sub tem, beleza? E aí, pessoal, vou trazer uma outra perspectiva aqui para vocês, tá? Isso aqui é muito interessante. Na última live a gente falou bastante sobre inversões musculares, certo? E eu queria trazer uma perspectiva clínica aqui para vocês.
Vocês devem perceber que é muito difícil fortalecer manguito rotador no ombro dos pacientes de vocês, certo? Porque você não tem vetor para fazer isso. Você não consegue fazer isso em pé. Por exemplo, rotação interna. Você não consegue fazer em pé com um elástico puxando, certo? Porque você não tem amplitude em que o elástico esteja restringindo ou suportando o movimento. Amplitude completa. Uma alternativa, lógico, no começo do trabalho, se o seu paciente tem pouca força, um trabalho já de rotação interna, como eu estou fazendo aqui para vocês, vai ser efetivo, porque o cara quase não tem força, qualquer estímulo que você der já gera estabilidade articular, ele já ganha força. Mas como a gente normalmente não tem um vetor efetivo para conseguir gerar muita força com o manguito, seja com uma polia na academia, seja com elástico e tal, como que vocês podem trabalhar rotadores internos do ombro sem movimentar o ombro do paciente, sem movimentar o braço dele, tá? A gente pode trabalhar com as inversões musculares. O que vocês estão vendo aí nessa imagem? Vocês estão vendo o húmero como um ponto fixo e o que está se movimentando aí através dessa seta azul é o tórax do paciente. Então, você tem o húmero fixo e a escápula. Você está vendo setas aí saindo da escápula e a escápula está indo em encontro do húmero. Então, ó, uma forma de trabalhar a rotação interna do seu paciente, além de fazendo isso aqui, ó, é você travando o braço dele e ele movimentando o tronco dele. Se eu colocar, por exemplo, um elástico aqui na minha mão, puxando para lá, certo? Um elástico puxando para lá. E eu movimentar o meu tronco para rodar, ao invés de rodar o meu braço, eu mantenho a tensão do elástico o tempo todo aqui, tenho que segurar, e o meu ombro rodando para cá, não tem diferença nenhuma de eu fazer isso daqui. Tudo bem? A única diferença é que o meu húmero está chegando próximo da minha escápula, e agora a minha escápula está chegando próximo do meu húmero. Beleza? Então é uma estratégia para você trabalhar, sim, a rotação interna do ombro, os músculos do manguito, no caso, os rotadores internos, né, principalmente subescapular, sem utilizar a rotação interna do ombro, e sim em cadeia aberta, né, e sim pensando agora do tórax indo em encontro ao húmero. É uma estratégia quando você não tem vetor para fortalecer esses músculos, beleza? Essa é uma dica muito legal que pouca gente utiliza aí no dia a dia da clínica, tá? Beleza, galera? Como eu sempre prometo aí para vocês, dicas clínicas, mesmo falando de biomecânica. A ideia é aplicar tudo isso com os nossos pacientes, seja na avaliação ou no tratamento. É isso que vocês têm que ter na cabeça. Não adianta saber biomecânica, mas também não aplicar ali durante o exercício para tentar melhorar os seus resultados. Essa é a ideia. Entender como as coisas funcionam normalmente para aplicar nos nossos pacientes e atingir os resultados que a gente talvez não atingia antes, ou até mesmo melhorar o que a gente já fazia, né? Melhorar as nossas abordagens. Tudo bem?